Olá, tudo bem? Esse é meu pai José Maria. Esse é meu filho Samuel. E nós estamos aqui para mais um vídeo. Olha, te convido, se é o primeiro vídeo que você assiste, clica aqui em cima, você vai ver toda a sequência de todos os vídeos que a gente já gravou agora. Não tem muitos ainda, mas você vai entender um pouquinho sobre o que a gente fala nesse canal, nesses vídeos. Então, o tema sempre é de geração em geração, com foco no legado. O que é isso? Então, hoje a temática é dar continuidade ao vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, você pode clicar aqui. Inclusive, falamos algumas coisas da nossa história. Meu pai, algumas coisas que aconteceram no passado, na minha história no meu passado e como isso se reflete hoje. Sim. Questões positivas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história de Davi. Mas meu pai quer ler um texto aí para fazer uma introdução para você entender a temática de hoje. Vamos lá? Sim, vamos lá. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele manifestou a preocupação para que as pessoas entendessem a questão dessa maldição geracional, porque ele diz assim, Cristo, versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a morte de Jesus na cruz anulou qualquer forma de maldição que a lei ela nos determinou lá no passado. Então, Samuel, existe uma polêmica, inclusive, da questão de maldição geracional, porque aqueles que acham que quando você se converte, toda maldição é anulada, tudo aquilo que era do passado foi cancelado, então você não precisa mais fazer mais nada, porque a graça já fez tudo, Jesus já pagou o preço, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Então, se isso, por exemplo... Inclusive, se você concorda com essa afirmação, escreve nos comentários aqui, falando, não, eu sou dessa linha, tá tudo bem, tá? A gente não quer te convencer do contrário. E não tem problema nenhum você ser contra. Não tem problema nenhum. Mas comente aqui o que você pensa a respeito disso. Nós aceitamos qualquer forma de entendimento, de esclarecimento. O que nós não queremos trazer dúvida, mas esclarecer. Realmente, aqui está escrito que a maldição da lei foi cancelada pela obra de Cristo na cruz, para que chegasse a nós a bênção de Abraão. Então, nós falamos aí sobre aquelas coisas de Abraão, Isaac e Jacó e José, 4 gerações, que foram afetadas pela mentira, pelo engano. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó enganou, os filhos de Jacó, os 10 irmãos de José, mentiram para o pai, enganaram o pai, venderam. Aí já houve uma manifestação de crescimento, apesar de Abraão ser o pai da fé. Então, independentemente dos patriarcas, dos profetas, aqueles que foram os que escreveram os salmos e tudo, independentemente disso, os pecados que eles cometeram se repetiram inevitavelmente, inexoravelmente. Então, nós vamos ver um pouquinho agora da genealogia do rei Davi e ver os ascendentes e os descendentes dele. O que isso representa? Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar no seu bisavô, no seu avô, no seu pai, em você, depois no seu filho, no seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. E é interessante, pai, porque a nossa cultura, vamos falar assim, dos últimos 200 anos, a gente perdeu essa consciência. A gente nem sabe, às vezes, quem é nosso tataravô, né? Eu, por exemplo, não conheci, né, o teu pai, o Vomiro, e, consequentemente, não tem nem ideia quem que seja meu bisavô por parte de pai. Né? Meu pai, acho que conviveu um pouquinho com ele, né? Meu avô. Seu avô. Mas, assim, imagina, meu pai teve uma pequena convivência, eu já não convivi, e hoje, o máximo que a gente enxerga na ascendência é um bisavô, assim, quando se casaram muito cedo. Né? Então, se perdeu essa noção de transgeracionalidade, há tanto a ascendência quanto a descendência. Então, o que nós gostaríamos é de mostrar para você quais os benefícios para a vida real, para a vida de hoje, o que você está vivendo agora. Se você faz vistas grossas, na ignorância, não quero nem saber disso.
você vai deixar de desfrutar de algumas coisas preciosas que nesse alinhamento geracional Deus tem para nós. Quando nós fizemos aqui o nosso alinhamento geracional em 2017 com o pastor Zé Carlos, ele fez um alinhamento geracional dos meus antepassados e depois eu com Samuel. Então, naquele alinhamento, houve um fato extraordinariamente significativo, porque no alinhamento o pai está com as mãos no ombro do filho, abençoando o filho. O avô está com as mãos nas mãos do pai. Nas costas do pai. Então, quer dizer, esse alinhamento. Mas quando eu me discerni isso, eu de vez em quando eu me pegava voltado de costa para o Samuel, de costa para ele. Eu assim? Isso, Samuel, eu de costa para ele e olhando de frente para o meu pai, questionando o meu pai, o falecimento dele, como ele morreu, a tragédia. Atitudes, o comportamento. Ou seja, eu de vez em quando, eu não fazia isso, não era uma coisa consciente. Né? De vez em quando vinha a inconsciência, porque o inconsciente tem 90%, só 10% que é consciente. Verdade. Do ser humano, né? Então, de vez em quando eu me pegava. Nesse tempo, quando nós fizemos o alinhamento geracional, então eu voltei, me arrependi, pedi perdão pela memória, os pecados dos meus antepassados, que você vai ver a oração de Esa, de Neemias, a gente de vai Daniel. falar mais sobre esse alinhamento mais para frente, tá? A gente não vai esgotar esse assunto, mas é só para você entender. E a partir desse tempo que eu voltei o meu coração para o Samuel, 2017 para cá, Samuel, o que aconteceu na sua vida? Mudou, porque foi o ano que eu aceitei, eu tinha uma dificuldade de aceitar esse legado do meu pai, né? Ele é pastor, trabalhou em ministério, servindo a Deus em missões, e eu, apesar de ter o chamado para missões, ter o chamado para trabalhar, não como título de pastor, mas como pastoreio, né? De cuidar de pessoas, eu tinha uma resistência e era inconsciente. Eu falava assim, eu não quero ser, porque se eu pegar uma igreja, a igreja vai falir na minha mão. Eu tinha resistência, se eu pegar o ministério não vai dar certo. E foi naquele ano que, quando meu pai fez aquilo, aconteceu algo dentro de mim e isso se alinhou. Né? E depois a gente vai contar mais sobre isso. E aí vieram as bênçãos. Então nós queremos hoje focar na vida de Davi, do rei Davi. E eu quero ler para você agora em Mateus, na genealogia de Mateus. A gente pensa que... Genealogia de Jesus, né? Mas com no livro a genealogia que Mateus escreveu, Mateus Levi, que era um dos apóstolos que Jesus chamou. Então mostra aqui a descendência e a ascendência do rei Davi. Então, por exemplo, aqui, olha. A Bíblia diz aqui que Salmão. No capítulo 1 de Mateus, e versículo 7, diz assim, ó. No versículo 5, diz assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão se casou com Raabe, que foi aquela mulher lá de Jericó, que Deus salvou por causa da fé dela. E era uma prostituta. E os dois geraram... Que abrigou, né, os dois espias, né? E os dois geraram Boaz. Então, esse Boaz era o bisavô de Davi. E esse Boaz casou com Ruth. Então, você vê que o Salmão, que é esse cara aqui, ó, que casou com Raabe, Raabe tinha uma linhagem lá de prostituição. Então, como é que isso funciona? A gente não sabe muito bem, mas a gente só sabe das consequências disso. Engraçado, pai, porque assim, ó, Raabe tem a ver com prostituição, ou seja, é um pecado sexual. Depois, Ruth, ela também tem uma ascendência, obviamente, bem lá no começo, né? Mas qual que é a ascendência dela? Então, vamos ver que o Ló, que era aquele sobrinho de Abraão, que separou dele, foi para Sodoma, depois Deus destruiu Sodoma e a família de Ló saiu. A mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal, perdeu a esposa, e depois ele ficou muito traumatizado com aquilo e foi morar lá nas cavernas, nas montanhas, e as filhas muito traumatizadas também. Porque os maridos não vieram com elas. Exatamente. Né? Elas ficaram sem marido, não tinha descendência. E aí, o que elas fizeram? Uma inspiração demoníaca, porque elas embebedaram o pai Ló e tiveram um incesto com o pai, daí gerou 2 filhos, Moabe e Amon. E essa Ruth, Samuel... Ela é o quê? Essa Ruth é Moabita. Então Salmão casou com Raabe, que era prostituta, que tem a ver com pecado sexual, e Boaz, que é filho deles dois, casou com Ruth, que também tem uma ascendência ligada a um pecado sexual.
Aí, ó, você presta atenção nisso. A gente, na genealogia, a gente não presta atenção nesses detalhes, né? Aí Boate e Ruz geraram quem? Aí vem o Obed, que foi o avô de Davi, certo? Depois vem Jessé, que é o pai de Davi. Então você vê aí o Boaz, Obed, Jessé e Davi, 4 gerações. Uhum. Então, aí Davi vem e na fé de Davi, na vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nós temos um legado, um legado maravilhoso. Quem pode negar a quantidade de salmo, a beleza, a poesia, o coração de Davi que matou o urso, matou o leão. Talvez uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Da Bíblia, é um dos homens que a gente mais vê poesia a respeito dele. Então, Davi foi um poeta, um rei, um guerreiro, um vencedor. Deus estava com ele em todas as coisas. Mas aí o que acontece? Um dia Davi estava no palácio, a Bíblia diz que ele não foi para a guerra, ficou lá no palácio, no terraço, e viu uma mulher se banhando lá, numa casa perto das torres do palácio, e ele mandou chamar a mulher, e era Batseba, esposa de um dos oficiais de Davi, que Davi mandou uma carta para o Joabe, o comandante, para que aquele cara morresse lá na guerra, matou o cara intencionalmente, para tomar a mulher, que era uma mulher muito bonita. Só que antes dele matar o marido dela, ele já tinha tido relacionamento sexual com ela. E aí ele ficou naquele negócio, porque ela já engravidou. Engravidou, né? Dele. E aí ele falou assim, agora tem que dar um jeito, então vou matar o marido dela. Agora, Samuel, a minha paixão, eu comecei a pensar nisso esses dias, me deu uma dor interior, porque a gente tem realmente um legado de Davi. Mas a minha pergunta é essa, por que Davi precisava fazer aquilo? Ele tinha 8 esposas, fora as concubinas e as princesas do palácio. Todos os reis pecaram nisso, aquela abundância de mulher nem mulherada. Então ele era o rei, ele tinha muita riqueza, ele tinha muito poder, porque ele levantou o reino. Ele conquistou tudo. Ele conquistou o reino, derrotado de Saul, toda aquela desobediência de Saul. Então, Davi não precisava daquilo. Ou seja, ele tinha possibilidade na geração dele de remir. De finalizar. Assim, terminar aquela prostituição, aquele incesto. Aquele legado. Aquele legado de iniquidade. Não é nem legado, Samuel, eu chamo isso de herança. Herança, né? Uma herança de iniquidade. Ele tinha possibilidade de terminar com aquilo para que os filhos dele não tivessem aquela perseguição geracional de iniquidade. Mas aí, ó, a gente precisa olhar agora a descendência. Tá vendo? A ascendência, agora vamos ver a descendência. Então, Davi gerou o primeiro filho que ele teve com a Batseba. E esse filho morreu. Morreu. Aquele filho morreu. Aí depois nasce Salomão. Aí Salomão, que é o primogênito. E quantas mulheres Salomão tinha? Aí Salomão diz que ele foi seduzido pela mulherada do palácio. Tanto que... Ele se casou, inclusive, a principal rainha que a Bíblia comenta é... A rainha lá do Egito, né? E ele tinha também, dizem, de acordo com os historiadores, diz que ele também tomou por rainha aquela rainha de Sabá, que era uma linhagem lá da Etiópia, né? Dos etíopes negros. Mas a Bíblia menciona acho que mais de 1000 mulheres, né? Então, a quantidade de princesas no palácio. Absurdo. Então ele se envolveu com a mulherada que querendo aumentar o rei, aquelas princesas dos reinos vizinhos. Davi, então, ele não foi conquistador. Davi, ele recebeu um legado de conquista de Davi. Salomão recebeu um legado de conquista do homem segundo o coração de Deus. O reino recebeu uma série de legados. E uma sabedoria que só Deus podia dar para ele. Mas nem essa sabedoria salvou ele dessa transgeracionalidade. Aí, ó. Então, aí vem Davi, Salomão, e depois vem o filho Absalão, que era um dos filhos de Davi com outra mulher. Aí você lê a história. Inclusive, Amnon tem um caso de incesto com a meia-irmã de Davi. Com a meia-irmã de Davi, que era de outra mulher. Então, Amnon era de uma mulher, Tamar era de outra, e aí um incesto dentro da família. Então, na realidade, ele abusou sexualmente da irmã. Sim, né? Foi um abuso. E aí depois de Salomão veio... Então, o pecado de Absalão, porque a Bíblia diz que quando Natã chegou lá e contou para Davi aquela parábola, né, dizendo, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, mas eu vou te contar uma história. E de uma ovelhinha que uma pessoa, um dos empregados de Davi, um dos mordomos de Davi, tinha
Uma ovelhinha tinha lá como mascote dele. Aí chegou alguém, né, que lá no reino lá da pessoa lá, que ele contou uma parábola, falou assim, o cara tinha milhares de ovelhas. Chegou um visitante, ele matou a ovelha do mordomo, o mascotezinho, para dar uma festa e um churrasco para o visitante. Aí Davi perguntou, mas a Natã, o profeta, mas isso aconteceu aqui no meu reino? É, uma pessoa muito importante do seu reino. Aí Davi falou assim, mas esse cara então merece morrer? Aí Natã olhou para Davi e falou assim, é você. Você é o cara. Você pecou, Davi. Aí Davi se arrependeu, foi mas lá. Qual que foi a consequência que Natã trouxe? Aí Natã trouxe quatro decretos de Deus que ia acontecer com Davi. 4 coisas. E uma delas era que nunca se apartaria da história de Davi aquela raiz de iniquidade. Imagina, não precisava daquilo. Não precisava. Aí vem Absalão, vem o incesto de Amnon, depois vem... Foi em Roboão, né? Aí Roboão, as tribos se dividem, 10 tribos para um lado, como nós já falamos no vídeo anterior, daquela herança lá dos 10 irmãos de José, dos 10 espias lá de... Assiste aqui, ó. Tem aí uma história toda por trás. Então, o que nós queremos mostrar para você agora? Gente, existe alguma coisa envolvida de legado que nós recebemos de Abraão, a fé de Abraão, o homem segundo o coração de Deus de Davi. Um legado que vai passando de até 1000 gerações. Mas a Bíblia diz lá no segundo mandamento, lá dos 10 mandamentos, existe uma maldição que acompanha. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se convertem e não entendem essa perseguição geracional. Então, o pecado transgeracional está na mão de quem hoje? E aqui a gente volta a bater na tecla que é a mesma coisa que a gente tem falado em todos os vídeos, no final de todos os vídeos. A responsabilidade é de quem? Está na sua mão, virá a chave de você começar a ter a sua descendência nessa mão. Mas aí que tá, pai. As pessoas perguntam, tá, Samuel, tá, Zé Maria, como que eu faço isso? Porque o negócio é o como, né? Então, o próximo vídeo a gente vai falar como você pode fazer isso, de forma prática. Prático. Né? Então, a gente vai contar um pouquinho dessa questão de como meu pai fez esse alinhamento. Como que isso afetou diretamente meu filho. Eu e Débora estávamos com dificuldade com o nosso filho mais velho, como isso afetou diretamente com ele, ou seja, você vai começar a aprender a como fazer isso. Vai ter um vídeo que a gente vai falar só sobre genograma, como você fazer um estudo dos seus ascendentes, como fazer esse levantamento. Genealógica, né? E você também olhar para a sua descendência e olhar para os seus filhos, né? E se você tiver netos, e falar assim, olha, eu estou percebendo comportamentos no meu neto, no meu filho, e como eu posso corrigir isso hoje? Então, a responsabilidade de novo está em quem? Em você. Tá vendo? Então, olha, você está tendo agora algumas chaves, alguns conceitos que às vezes a tradição religiosa impõe sobre você, mas deixa o Espírito Santo te mostrar então coisas grandes e ocultas, porque o próprio Senhor Jesus, através do profeta, diz, clama a mim e eu te responderei, né, Samuel? É verdade. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então tem coisa que a gente ainda não entendeu bem, são mistérios, são segredos que estão aí, Deus querendo revelar para nós, mostrar através das Escrituras. Então, Deus quer te revelar. Então você precisa agora abrir o seu coração, orar, ter esse momento com Deus, falar assim, Deus, me mostra o que vem de raiz de iniquidade e me mostra também o que vem de legado. Tem mentira, tem engano, às vezes são coisas pequenininhas. E a gente vai falar tudo sobre isso mais para frente. Né? Então, quando nós já vimos o pecado de Abraão, agora o pecado de Davi, que passa de uma geração para outra. Nós mostramos no meu primeiro vídeo as coisas que estavam perseguindo a mim e queria perseguir o Samuel e os meus netos nessa. Então, a gente precisa alinhar geracionalmente, se arrepender e tomar por fé essa autorização de Deus, essa autoridade de Deus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, então, deu para a igreja, deu para você e para mim uma autoridade para você cancelar, renunciar e começar uma etapa nova para a sua descendência. Não é isso? Fez sentido para você? Espero que tenha gostado. Pai, muito obrigado mais uma vez por compartilhar a sua história. Obrigado por você ter nos assistido. Se você gostou, curte aqui, já põe um joinha. Se fez sentido para você, também se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito esse vídeo a ser divulgado dentro do YouTube para abençoar outras pessoas. E também você pode usar o compartilhar aqui para jogar no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, em algum lugar que faça sentido esse vídeo para você. Combinado? E se você, por exemplo, não concorda ou não concorda,
Se você quiser mandar mensagem, fazer pergunta e tudo, e até nos questionar. Não tem problema nenhum se você pensar diferente. Não tem problema. Nós queremos edificar a igreja, ajudar você. A noiva de Cristo está sendo purificada. Um abraço. Fica na Deus paz. abençoe. Que a bênção de Abraão, Neta, a bênção de Abraão alcance você, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua geração. Até mais. Até mais.